O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12, vós também quereis ir embora? Simão Pedro respondeu, a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Pelas palavras do Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, nesses 5 domingos últimos, Jesus Cristo tem se apresentado para nós como o pão. Não bastou que ele alimentasse a multidão faminta, ele iniciou uma ampla catequese para ajudar as multidões e os seus discípulos a compreenderem que ele não só alimenta a barriga, mas que ele alimenta o coração e a vida. E que ele não dá o pão simplesmente, mas que ele é o pão da vida. É assim que Jesus Cristo mesmo se apresenta: eu sou o pão da vida descido do céu. Este pão da vida, essa expressão, é justamente para nos nortear, dizendo-nos o seguinte: nossa vida tem fome de sentido. Nossa esperança tem fome. Nossos sonhos mais lindos são fomes que estão presentes no nosso coração. E Jesus Cristo se apresenta como pão que alimenta estas fomes. Mais ainda, Jesus Cristo se apresenta como aquele que, quem comer deste pão, não morrerá, mas terá a vida eterna. Vida eterna é para falar de uma vida transformada pela lógica do amor. Uma vida que começa já aqui. Infelizmente, nós temos a tentação de achar que a vida eterna é um projeto de Deus para nós, mas no futuro, depois da morte. Mas é um projeto de Deus para nós agora. Quando a nossa vida, encontrando-se com Jesus, muda radicalmente de figura, de sentido. Quando ela se põe transformada pela lógica do amor e da doação. E Jesus continua dizendo que quem come a sua carne e bebe o seu sangue, permanece nele do mesmo modo que ele permanece em quem comeu e bebeu de seu corpo e de seu sangue. Nós não escutamos esse evangelho, ele seria no domingo passado, mas por conta da participação do povo, a igreja no Brasil celebrou a Assunção de Nossa Senhora.
Mas nós teríamos ouvido justamente esse texto, Jesus convidando seus discípulos a comerem a sua carne. E o texto é claríssimo. Na língua original ele fala mastigar a carne de Jesus e beber o sangue. Essa palavra confundiu os discípulos. Como é possível comer a carne de um homem? Ou como é possível beber o sangue de um homem? Inclusive quando a lei diz, não bebereis sangue de animais ou de criaturas humanas, pois o sangue é a vida. Então, parece que Jesus Cristo ficou ensandecido. Os discípulos sentem a sua palavra dura. Uma palavra insuportável, difícil de seguir. Comer a carne de Jesus é comer a história de Jesus. É comer a sua vida inteira. É fazer a nossa vida se parecer com a vida dele. Dizem os nutricionistas que nós somos o que comemos. Se isso é verdade, nós comemos a carne de Jesus para nos parecer e nos tornar aquilo que ele é. É preciso então uma comunhão íntima com ele. Não é uma comunhão simples de missa. Não é uma comunhão de vir comungar uma partícula consagrada e pronto. Uma vez semanalmente já está ótimo, suficiente. Semana sem missa, semana sem graça. Vamos à missa, acabou tudo e pronto. Como se isso fosse uma espécie de ritualismo vazio de sentido. Não. Comer a carne de Jesus é querer participar em todos os momentos, em todas as circunstâncias da sua vida. É buscar se assemelhar a ele em todos os lugares onde nós estamos, onde nós somos. E beber o seu sangue é beber justamente o que o seu sangue significa, a entrega de sua vida. Quem come a carne, come a vida de Jesus. E quem bebe o seu sangue, bebe a entrega da vida de Jesus. A gente não comunga, então, por outra razão que não é essa, para que a gente aprenda a entregar a vida como Jesus entregou. Como Jesus entregou a vida? Entregou a vida quando ele ama e quando ele serve. Quando ele ama e quando ele acolhe. Quando ele ama e quando ele cuida. Em toda expressão de amor de Jesus Cristo, e toda expressão de amor que nós somos chamados a realizar, faz a gente participar intimamente da vida de Jesus. É isso que a gente vem alimentar semanalmente aqui no altar. Essa entrega, essa experiência vital. Pois bem, é assim que começa o evangelho de hoje. Os discípulos conversando, mas essa palavra é tão dura, quem pode suportá-la? Os discípulos não querem acolher essa palavra, ela é difícil demais. E talvez a gente devesse dizer, esta palavra também é difícil para nós. Muito difícil. Muitas vezes a gente não quer ouvir as palavras difíceis de Jesus. A gente procura tantas vezes uma religião do acalento, uma religião do afago, aquela experiência gostosinha de êxtase espiritual, de se sentir acalentado, consolado. Não que essas experiências sejam ruins ou insignificantes, mas querer fazer de Jesus Cristo só isso é reduzir bastante o seu evangelho. A experiência da fé cristã não é uma experiência de êxtase. Esse é um primeiro vício que nós hoje contemporaneamente temos. Nós procuramos Jesus muitas vezes pelo êxtase, por essa sensação gostosinha. Tem gente procurando Jesus só por esse viés. Daí os grandes eventos, comunitarismos religiosos, os grandes encontros com louvores magníficos, incensos e velas, provocando nas pessoas emoções profundas, mas que não viram nada depois. Que não engajam em nada. Que não transformam nada. E que ficam apenas como palavras ao vento. Palavras jogadas no tempo. O segundo vício
é a gente esquecer que a carne é a história humana de Jesus. E muitas vezes a gente esquece a humanidade de Jesus. A gente não quer a palavra dura. Vocês sabem, olha que curioso, no Evangelho de João, o que as pessoas têm dificuldade de aceitar? A humanidade de Jesus. O que é duro? Aceitar a humanidade de Jesus. É incrível. Não é duro aceitar a divindade. Duro mesmo, difícil, insuportável, é aceitar a humanidade de Jesus. Que ele seja humano e radicalmente humano. Parece que dizendo assim, Jesus é divino, a gente olha para Jesus e, bom, ele é divino, a gente está desculpado porque a gente é humano. Mas quando a gente olha para ele e diz assim, ele é humano, espera aí. Onde é que nós não estamos sendo humanos? Onde é que nós estamos faltando em humanidade? Porque daí vir comer o corpo e beber o sangue de Jesus para não se tornar mais humano é comer a própria condenação. Então, meus irmãos e minhas irmãs, parece que a palavra também é dura para nós e muitas vezes a gente quer ir embora. E Jesus pergunta isso para os discípulos. Jesus não amacia a palavra para as pessoas ficarem. Vejam que ele não é um proselitista, ele não quer grandes públicos. Se for ficar com ele, é preciso saber exatamente a dureza de permanecer com ele. Jesus não quer grandes públicos e não faz assim aquele tipo de recorte gostosinho da sua palavra. E daí Jesus pergunta, afinal, isso vos escandaliza? Vocês não viram nada. Vocês não viram ainda o Filho do Homem subindo. E essa expressão de Jesus é significativa. Onde é que Jesus sobe? Onde é que Jesus é elevado? Onde é que Jesus vai parar no alto dos céus? Ali, na cruz. Então, para Jesus, a elevação não é uma glória. Ou melhor dizendo, a sua glória não é a glória humana, essa glória medíocre, não é uma honraria. A glória de Jesus é a doação integral da vida na cruz. E por isso mesmo, ele não amacia para os discípulos. Querem ficar? Saibam que o escândalo vem aí. Se isso vos escandaliza, quanto mais o momento da entrega total. Querem ficar? Querem permanecer? É essa a grave pergunta de Jesus. Aliás, ele pergunta isso aos apóstolos. Vocês também querem ir embora? Vejam que ninguém é obrigado a ficar. Para Jesus ninguém está forçosamente, decididamente preso a ele, não. Mas é preciso decidir por ele. E decidindo, é preciso crer nele sem covardias. Crer e reconhecer Jesus como Santo de Deus, como Pedro foi capaz de fazer. E então a resposta brilhante de Pedro, esse discípulo tão cheio de ambiguidades, é justamente esta. A quem iremos nós, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Vamos repetir isso? A quem iremos nós, Senhor? A quem iremos nós, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Só tu tens palavras de vida eterna. Essa confissão é uma confissão que reconhece que longe de Jesus a vida fica empobrecida. Longe de Jesus as fomes do nosso coração gritam. Longe de Jesus o sentido da nossa vida se perde. Alimentados dele, a gente aprende a amar e a entregar a vida. Longe dele, a vida não é eterna. A vida é pequena, mesquinha. Hoje também a primeira leitura fala de uma decisão. Quando Josué diz assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse paralelo com a resposta de Pedro é muito importante hoje. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, diz Josué. E Pedro, a quem iremos nós, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Essas duas respostas marcam uma decisão por Deus. Porque no fundo, fé é também uma decisão. Fé é justamente a capacidade de aderir com o coração inteiro.
Do mesmo jeito, a segunda leitura fala de uma decisão, a decisão de viver no amor, ser solícito um para com o outro. E Paulo dá um exemplo, o exemplo da vida conjugal. O exemplo da vida entre marido e mulher, onde é preciso que um escolha o outro. Cuidado para não colocarem a linguagem do texto na interpretação patriarcal. Quando Paulo diz que uma mulher deve ser submissa ao seu marido, isso não tem nada a ver com o patriarcalismo absurdo que fere e massacra tantas mulheres e inclusive como grandes sectos católicos interpretam esse texto equivocadamente. Na verdade, se trata de servir no amor. Esse é o papel de todo cristão. Então a mulher deve servir no amor o seu marido, mas o marido deve dar a vida pela mulher, amando-a e servindo-a do mesmo jeito. E mais ainda, Paulo usa a metáfora do Gênesis. A mulher faz parte do corpo do marido. Essa imagem do Gênesis lembra a criação, de que a mulher é tirada da costela de Adão. E também várias interpretações já foram feitas sobre esse texto. Interpretações equivocadíssimas dizendo que a mulher é uma subalterna, enquanto o texto quer mostrar uma imagem de estar ao lado. A mulher é da costela de Adão, porque ela deve estar ao lado do homem. E o texto vai mais longe, dizendo que a mulher é o auxílio do homem. A igreja, muitas vezes patriarcalista, entendeu isso como se a mulher fosse uma auxiliar, uma subalterna. Mas auxílio na Bíblia é outra coisa. Auxílio é aquilo que, faltando, a pessoa não sobrevive. Então, sem mulher, o homem não tem como sobreviver. Falta-lhe um auxílio fundamental. Para quem achava que Paulo estava defendendo os homens, terá que engolir um Paulo muito mais feminista do que imaginava. Mas a grave mensagem da liturgia de hoje é como nós precisamos decidir pelo amor. Um amor que entrega a vida. Que nós sejamos capazes de fazer isso em todas as nossas relações. Amém.